Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a economia de ação dessa terça-feira e em cima dos dados do PIB. Bem, foi divulgado hoje as contas nacionais do quarto trimestre no Brasil pelo IBGE e veio em linha com o que a gente estava pensando. A minha projeção era 0,4, veio 0,3. Na verdade, o anterior foi isso de 0 para menos 0,1. Então, meio que bate mesmo muito. O modelo é muito bom, esse modelo de PIB que a gente tem aqui. Eu acho bastante confiável esse modelo. Enfim, só para apresentar isso daí. Bem, o que ele trouxe aí, né, o PIB? Já vou direto para os gráficos, que a gente vai ter que fazer uma discussão aqui. Bem, isso daqui, realmente, às vezes, para ler daí, eu sei que é difícil, mas eu vou tentar mostrar para vocês, explicar aqui o gráfico para vocês. Bem, aqui estão os dados do PIB em aberto. Em amarelo, aqui no meio, está o crescimento do PIB trimestral, né? Então, deu 0,3%. Esses três primeiros aqui é a parte da oferta do PIB. Agricultura, indústria e serviços. E desse lado de cá, a demanda. Então você tem consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, exportações e importações. Então a primeira coisa que eu quero apontar aqui é indústria. Caiu, menos 0,50. A gente já sabia que esse resultado ia ser muito ruim mesmo. Não tinha muito como pensar diferente. Então isso daí já mostrava aí uma situação bastante desfavorável aí do PIB brasileiro. Bem, da ótica da demanda, né, dessa segunda parte aqui, destaques aqui que são interessantes apontar. Primeira, interessante o exercício para baixo. Formação bruta de capital fixo cresceu só 0,20, nada. Isso é um crescimento ridículo. O investimento no Brasil, o governo também cresceu muito pouco o consumo deles. O que a gente teve no impulso positivo foi o consumo das famílias. Eu vou comentar depois o setor externo, mas só para pegar aqui, ó, isso daqui não é a variação trimestral, é a variação anual. Agricultura, num nível bom, né, quando você pega a ótica da oferta. Indústria, crescimento bem medíocre, 1,6%. Quando você pega os dados da demanda, eu queria apontar isso para as senhoras e para os senhores. Duas coisas. Primeiro, o consumo do governo. Abaixo de 2%, ou seja, o crescimento baixo do gasto do governo, mostrando aí que aquele aperto fiscal propriamente dito está sendo feito. Foi feito ano passado, né? Isso daí evidencia. E, por outro lado, você tem a formação bruta de capital fixo, que já está rodando em torno de 20%. Já está, para estar crescendo mesmo, né? Abrindo possibilidade mais forte, já está crescendo em torno de 20%. Fechou em 4,8%, crescimento bastante medíocre. Bem, pegando aqui só esse elemento aqui do investimento, o que corrobora para ter um investimento tão baixo no Brasil? Basicamente, são dois fatores que se combinam e que criam uma situação muito difícil para o empresário. De um lado, você tem um aumento do custo da mão de obra no Brasil por conta da elevação do salário, né? Até peguei aqui esse gráfico para mostrar. Isso daqui é o rendimento médio habitual real, ou seja, essa linha verde aqui, ela está mostrando a trajetória do salário em reais, mas o salário corrigido já pela inflação. Então, hoje em dia, está em 1.675, alguma coisa assim. Olha a esticada que deu no salário real do trabalhador. É um bom sinal. Ninguém quer ver o salário do trabalhador caindo, e nem pode querer isso, porque senão aí você não produz mesmo. Só que você está tendo, de um lado, aumento dos custos para o empresariado, e de outro lado, você está tendo uma piora aí, da receita, uma vez que você tem uma competição tão grande com o importado. Um dos resultados disso, quando não tem investimento, a ociosidade, eles já teve uma rodada mais forte de investimento, esse investimento está sendo maturado e não está sendo amplamente utilizado. Então, que você tem a utilização da capacidade instalada no Brasil, estava nesse patamar, caiu aqui durante a crise, 2008, 2009, voltou a subir e está querendo cair de novo. Então, a ociosidade na indústria está em torno de 20%. Bem, isso é um desafio enorme para o governo, né? Como fazer que a indústria nacional pegue, funcione direito, né? Levando em conta que você não vai querer mexer na redução do salário do trabalhador, por uma série de motivos, né? Para você transformar, vou até já falar de inflação um pouco, né? Mas para pensar o salário do trabalhador. Um dos itens da inflação que está mais preocupando o governo, mas a sociedade de forma geral, é a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela tem uma característica muito clara, que ela não é tão capital intensiva, às vezes até é capital intensivo, dependendo do governo, mas o componente mão de obra é uma parcela muito importante. Se o preço da mão de obra sobe, o preço das mercadorias de serviço sobem também. Então a dúvida é o seguinte: como eu vou fazer um processo, né, de controlar, né, a velocidade do crescimento da mão de obra sem gerar
sem gerar uma espécie de recessão. Porque nos últimos anos, o que a gente viu? Uma classe D e E virou C. Se o governo quiser controlar essa inflação, ele tem que pegar essa classe C nova e transformar em D e E de novo. Você acha que o governo vai fazer isso? Você acha razoável fazer isso? Não é razoável. Então, razoável seria temerário. Imagina no meio do mundo, numa crise global desse tamanho, o Brasil subindo a taxa de juros para controlar a inflação de serviços. Isso é um ponto, mas tem um outro ponto que é de uma ordem, vamos dizer assim, um pouco indireta, né? Que é a elevação dos salários da classe mais baixa, enfim, classe mais baixa não, mas enfim, trabalhadores que não tinham uma renda tão elevada, para assim dizer, e sabendo que eu estou sendo bastante modesto aqui quando eu falo renda não elevada. Tinha muita gente pobre, esse pessoal está saindo da linha da pobreza. O que acontece? Você tem a elevação de alguns itens entre eles serviços, e só para dar um outro exemplo dos serviços, uma das coisas que mais estressou o IPCA, por exemplo, foi a empregada doméstica. Empregada doméstica, nos últimos 5 anos, estava crescendo o salário numa velocidade de 20% ao ano. Ser empregada doméstica no Brasil foi um bom negócio durante bastante tempo. O salário, a renda subiu bastante nessa esteira aqui, se valorizou de forma bastante acelerada. Pois bem, né, a classe média antiga, vamos dizer assim, a tradicional classe média, se ressentiu muito porque ele não consegue consumir mais tanto o empregada doméstica, que nem a gente estava habituado, por assim dizer, né? Só que tem uma coisa curiosa nisso. Utilizar empregada doméstica, que nem utiliza no Brasil, é uma marca clara de subdesenvolvimento. Né? Só países muito subdesenvolvidos que têm empregada doméstica que nem a gente tem aqui no Brasil. Né? Por exemplo, o preço de imóvel no Brasil está subindo, é verdade, está subindo, mas porque está tendo uma demanda. Né? Tem que lembrar que boa parte da população brasileira vive em conjuntos subanormais, que nem diria o IBGE, para não dizer favela, para não dizer cortiço. Então, essas pessoas vão adquirindo imóveis e os preços vão subindo de fora para dentro nas cidades. Então, esse processo deve continuar, obviamente não vai continuar na velocidade que está. A não ser que te aborte o crescimento. Aí, tudo bem, volta a ter empregada doméstica e a gente continua como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho que não é o momento, muito menos a marca que a presidente eleita, a presidente Dilma, quer colocar no governo dela. Então, levando em conta tudo isso, né, essa inflação que a gente está vendo, né, e o investimento baixo, né, tem essa raiz comum, né, que é a elevação desse patamar de salário. E a gente vai ter que saber administrar o sucesso. Nosso sucesso está muito condicionado a essa criação dessa classe média, mas a gente vai ter que saber acomodar essa classe média nos recursos que a gente tem e na possibilidade do possível, só para brincar aqui. Então, vão ter isso em mente. Mas um dado do PIB eu acho que chama atenção, que vai ligar com a questão da inflação, que vai ligar com a questão do câmbio, no final das contas, e da política monetária. Bem, isso daqui é o setor externo brasileiro. Na linha azul aqui, essa linha aqui de cima, é as exportações brasileiras. Isso daqui é número índice desazonalizado. E em vermelho são as importações. Repare que entre 99 e 2010, 2009, né? Durante 10 anos, olha a distância entre exportação e importação. Essa área aqui no meio é o nosso saldo comercial. Olha como contribuiu positivamente durante todo esse período. Depois, zerou. Já está, na verdade, aqui, ó, as importações estão no patamar maior que as exportações. Essa gordura toda aqui, toda essa área aqui, foi a responsável por boa parte do dinamismo que a gente teve na economia brasileira. A gente está, na verdade, esses recursos que entraram, né, que a gente conseguiu tomar, que a gente precisa pegar esses recursos e fazer investir. A minha maior preocupação em relação ao câmbio não é que o real está forte. O real está forte, eu acho que é até bom, por uma série de motivos. O principal é que isso daí poderia facilitar que o empresário pegasse a moeda, né, já que o real está forte, pega a sua moeda que é forte, pega dinheiro emprestado que o juros está baixo, compra bens de capital e depois vai vender para essa população que a renda está subindo. O certo seria isso. Só que a gente não está investindo essa poupança, a gente está gastando essa poupança. Isso que é preocupante do processo do câmbio nesse patamar. Por isso que não faz sentido, por isso que gera um certo desconforto na equipe econômica, né? A questão do câmbio também. Não por esse motivo tanto, mas pelo motivo da questão dos empresários mesmo. Mas o empresariado tinha que usar para frente. Só que, ó, esse dinamismo, esquece, isso aqui a gente não vai ter mais. Agora, repare aqui que já virou, e a tendência, se não virar, vamos supor que não fique negativo durante muito tempo, mas ter esse impacto que teve aqui, não vai ter não. Agora a gente vai ter que dar com as próprias pernas. Isso que é o momento que é difícil.
de perceber, e isso deve ter que se expresso na taxa de juros. Se a gente manter a taxa de juros num patamar elevado, sem esse dinamismo, a economia vai embicar para baixo. Pode ter certeza. A taxa de juros vai ficar alta, com a economia mais modesta, isso daí vai fazer todos os fatores caírem. Então, esse é o desafio do Banco Central. Eu não acho que ele vai cortar muito rápido a taxa de juros, porque se ele cortar a taxa de juros rápido, ponta curta, a ponta longa abre. Se a ponta longa abre, né, que são os juros de mais longo prazo, abrir isso daí gera piora, na verdade. Não melhora. Não adianta nada você cortar o curto prazo para falar, baixei os juros. Agora está fácil baixar os juros. Eu quero ver você baixar os juros na parte longa. Essa é a missão do Banco Central. Essa reunião do Copom é uma reunião bastante tensa no final das contas. Parece ser muito tranquila, mas tem muita coisa aí. Eu espero que o Banco Central opte pela sobriedade. Não caia na conversa do mercado. Ah, não, corta aí 75, 100 pontos. Porque se cortar 75, 100 pontos agora, depois vai ter que subir bastante lá na frente. Então não faça isso. Tem que ter agora sangue frio para conduzir esse processo de forma adequada. Eu acredito que a diretoria do Banco Central é extremamente competente. Os documentos deles são fantásticos. O relatório trimestral de inflação é um documento precioso, muito bem feito. Eu acredito demais na capacidade do Banco Central. Estou falando isso para ficar elogiando a nossa autoridade monetária, não, mas é porque realmente eu acho que eles estão atentos às questões que eu acredito como relevantes e eles vão fazer esse movimento. Então, esse gráfico é o gráfico feio do PIB. Acabou o dinamismo do lado externo. Essa daí é a péssima notícia e o desafio que tem que ser feito, corrigido com a taxa de juros, tem que ser conduzido de forma serena esse processo. Bem, esses são os principais eventos aí dessa agenda, não da agenda, mas desse comentário, e é um tema interessantíssimo. Então, entre em contato comigo, a gente vai batendo um papo para saber os detalhes e pede o documento para mandar os gráficos, que realmente aqui fica difícil de ler. Bem, é isso, bom dia e ótimos negócios a todos. Até!